Falta de ânimo, falta de alegria, tristeza que não vai embora, descrença, desesperança, um cansaço perturbador e uma pesada sensação de isolamento. Esses são alguns dos sintomas da depressão e também algumas características de personagens clássicos da literatura. Seriam esses personagens depressivos? Esse é o tema do vídeo de hoje. O premiado autor norte-americano Andrew Solomon escreveu um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão, publicado pela primeira vez no ano 2000. Nós ainda não tínhamos passado pela pandemia e saúde mental ainda não era uma pauta tão presente na mídia como é hoje. Por esse e outros motivos, esse livro é um marco nas pesquisas sobre depressão, uma doença psíquica que, infelizmente, ainda é alvo de preconceito de muita gente. O Demônio do Meio-Dia é um livro longo, enciclopédico, que conta com relatos de diversas pessoas que sofreram com a depressão, com muitas informações de pesquisas da psiquiatria e da psicologia e também com o relato do próprio autor e a sua experiência com a doença. Ele diz algo que eu acho muito bom para a gente entender a depressão. O contrário da depressão não é felicidade, mas vitalidade. Depressão não é só sentir tristeza, embora a tristeza esteja sim presente, mas é uma sensação de cansaço, de se sentir sobrecarregado a tal ponto que é impossível lidar com as coisas mais básicas da vida. Andrew Solomon diz também que a depressão pode aparecer na forma de um pensamento que é muito descrente em absolutamente tudo. Eu vou morrer de qualquer jeito. De que adianta fazer qualquer coisa? Segundo os médicos e os pesquisadores, a depressão tira a sensação de se estar vivo, de se conectar com as pessoas, de se abrir para as experiências e experimentar momentos de alegria. É uma doença de causas múltiplas que pode ter um gatilho disparador, como por exemplo a morte de um ente querido ou então a demissão no trabalho, e ela não tem nada a ver com aquela ideia preconceituosa de a depressão é coisa de quem não tem o que fazer. Aliás, existem estudos que indicam que a maior incidência de depressão é no grupo de pessoas sobrecarregadas, e Andrew Solomon diz que ela pode acontecer em pessoas de todas as classes sociais, tanto nos casos mais leves quanto mais graves. Em 1851, foi a primeira vez que a palavra depressão foi usada para designar um sofrimento psicológico. Hoje, o termo depressão é usado para se referir principalmente ao transtorno depressivo maior, descrito no DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, manual de referência para os profissionais de saúde. Na obra Uma Biografia da Depressão, do psicanalista Christian Dunker, outro livro acessível para entender o tema, o autor tenta traçar uma linha do tempo, tratando a depressão como uma pessoa. Esse livro tem um capítulo que é uma entrevista com a depressão, abordando esse tema tão difícil de forma descomplicada. O autor mostra, na verdade, que depressão é um nome pequeno para tantas formas e cores e que reúne aspectos que não necessariamente andam juntos. Christian Dunker refaz os passos genealógicos da depressão a partir dos seus parentes distantes, a tristeza e a melancolia, e mostra como a depressão passou a ser mais presente na nossa sociedade a partir do século XIX, a partir da Idade Moderna. Quanto a esses parentes distantes, um dos problemas mais difíceis de resolver é saber se aquilo que o médico grego clássico Hipócrates chamava de melancolia é o mesmo que os medievais temiam pelo nome de ascedia. Que palavra é essa, Lívia? Ela designava um sentimento contagioso de descrença absoluta e suspensão da fé que assolava os mosteiros cristãos. Christian Dunker pergunta, então, esses dois quadros, a melancolia na Grécia Antiga e a ascedia na Idade Média, seriam variantes antecedentes da depressão? Até que é fácil a gente entender que cada época tem a sua visão de mundo, com seus ídolos e demônios. Mas é menos óbvio a gente também entender que cada época tem a sua própria visão do que vem a ser o sofrimento. O filósofo grego Aristóteles apontava que todos os homens que se dedicavam à filosofia, à política, às artes e à poesia eram mais suscetíveis à melancolia.
E foi Hipócrates, o pai da medicina, quem primeiro descreveu a chamada melancolis. Abatimento, enfermidade difícil. O enfermo parece ter nas vísceras um espinho que o pica. A ansiedade o atormenta, foge da luz e dos homens, prefere as trevas, é presa do temor. O diafragma avança até o exterior, lhe dói quando o tocamos. Tem medo, tem visões espantosas, sonhos horrorosos e às vezes vê mortos. Lendo esse trecho eu pensei, poxa vida, os médicos de hoje poderiam caprichar mais nos diagnósticos, hein? A narrativa do sofrimento depressivo, com os termos mais próximos dos que a gente usa hoje em dia, só foi visível e possível a partir da segunda metade do século XIX. Isso pode indicar que nessa época algo mudou no nosso processo de individualização e que os sintomas que podem indicar depressão começaram a aparecer em um número cada vez maior de pessoas. Pensando nessa universalização da doença e nesses sintomas aparecendo em cada vez mais pessoas, alguns teóricos já notaram que o surgimento da depressão é contemporâneo ao surgimento do romantismo nas artes. Ou seja, a depressão e os seus sintomas já foram descritos muitas vezes na literatura. Muitos personagens literários clássicos têm sintomas e vivências que se assemelham muito à experiência da depressão, embora o diagnóstico nem sempre esteja presente nas obras. Christian Dunker mesmo reserva um capítulo inteiro só para análise de Brás Cubas. Ele vê Machado de Assis como um teórico da modernidade, contemporâneo a Freud, que também redigiu as suas teorias sobre a melancolia. Memórias Póstumas de Brás Cubas seria então um grande representante dessas teorias sobre a depressão e a melancolia. O emplastro que Brás Cubas tanto persegue tem o objetivo de aliviar nossa melancólica humanidade. Eu separei um trechinho do texto de Christian Dunker. Como teóricos da negatividade, Machado de Assis e Freud abordam o sujeito com base na hipótese da divisão primária e da perda da experiência de si como unidade autoconsciente e autoconsistente. Ambos pensam o sujeito tragicamente dividido entre suas aspirações desmedidas e o fracasso de suas realizações, apresentando vivamente o contraste entre as grandes idealizações e a realidade da inação depressiva. Eu não estou dizendo que Brás Cubas tem depressão, mas sim defendendo que a depressão é uma chave, entre tantas outras, para a gente interpretar o personagem e suas ideias. As doenças mentais foram descritas na literatura muito antes de existirem sistemas de diagnóstico psiquiátrico. Portanto, a ficção é um meio valioso pelo qual estudantes de psiquiatria podem aprender sobre psicopatologia e os sofrimentos da mente, mesmo que haja limitações no uso de um personagem de ficção para ilustrar um determinado diagnóstico psiquiátrico. As coisas não são tão esquemáticas assim, né, gente? Um autor clássico que sempre foi muito interessado nesse tema e retratou diversos personagens que sofriam de alguma condição mental foi Charles Dickens. A riqueza na caracterização da escrita de Charles Dickens e o seu contato com os asilos, os primeiros hospitais psiquiátricos na era vitoriana, torna a sua obra particularmente útil para demonstrar determinadas condições psicológicas e também físicas. Uma dessas personagens é Miss Havisham, de Grandes Esperanças. Ela é uma mulher idosa que mora em uma mansão decadente e vive reclusa desde o dia do seu casamento, quando ela foi abandonada pelo seu noivo minutos antes da cerimônia. Ela vive nesse estado onde o tempo está congelado e tudo à sua volta está preservado como uma memória dolorosa. O seu isolamento e a sua reclusão, a sua perda de interesse, a sua rigidez emocional, a sua autodepreciação e a sua desesperança são sinais de um luto patológico e de depressão. Outro personagem clássico que pode ser interpretado pelo viés da depressão é Bartleby, o personagem enigmático de Herman Melville. Ao se recusar a cumprir as suas tarefas com a frase "prefiro não",
Bartleby mostra uma apatia em relação ao seu trabalho e à vida em geral, fora que ele se isola cada vez mais, passando a viver no cubículo do seu escritório. Ele parece não ter motivação nenhuma, nem para se envolver com as suas atividades ou então procurar outras oportunidades. Isso tudo indica um sentimento de desesperança, de falta de saída para sua situação. Resignado e isolado, ele é incapaz de se conectar com outros indivíduos. O autor e tradutor Antônio Cherchenesky, que traduziu a nossa edição de Bartleby, discute sobre esse possível diagnóstico do personagem. No artigo Diagnosing Bartleby, Diagnosticando Bartleby, a pesquisadora Martina Janesca elenca indícios de que ele sofre de depressão, anorexia, agorafobia e até mesmo esquizofrenia. No entanto, ao final de seu estudo, ela conclui que é difícil cravar diagnósticos definitivos para personagens de ficção, e Bartleby não escapa à regra. Em parte, isso ocorre porque o acesso que temos à vida do personagem é limitado e filtrado pela lente de um narrador em primeira pessoa não confiável. Por outro lado, há algo de positivo na recusa ao diagnóstico final. Assim como na vida real, um rótulo pode ter um efeito redutor, nos levando a ignorar qualquer elemento que fuja do padrão, na crítica literária pode ser muito restritivo, empobrecendo leituras. Seja como for, é possível que uma pessoa que sofra de alguma dessas condições sinta empatia por Bartleby. Impossível não trazer para esse vídeo Gregor Samsa, protagonista de A Metamorfose de Kafka. Como vocês provavelmente devem saber, ele desperta, certa manhã, depois de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Talvez essa seja uma metáfora para sintomas depressivos do personagem. Essa é uma situação fantasiosa, asquerosa, que pode ter sido a maneira pela qual Kafka, na linguagem, elaborou a sensação de isolamento e descrença típica da depressão. Aliás, gente, aqui no canal estão disponíveis as videoaulas sobre a metamorfose com o professor Tomás Amorim. Elas são muito interessantes, eu recomendo muito que vocês assistam. Ah, e a Metamorfose já entrou na coleção de bolso da Antofágica, com uma capa da artista Amanda Miranda que eu achei demais. Se você quiser dar uma olhada na Metamorfose da coleção Nanofágica e também dos outros títulos da coleção de bolso, o link está aqui na descrição do vídeo. É muito importante ressaltar que a interpretação de personagens varia muito de leitor para leitor. Nem todos concordariam que Gregor Samsa, por exemplo, tem depressão. E que bom, né, gente? Eu costumo dizer que arte não é unanimidade e que deve permanecer assim. A arte é um terreno largo, sem fronteiras, eu diria, onde a gente sempre pode pensar e sentir a partir de múltiplos pontos de vista. Além disso, esses personagens foram criados antes da compreensão atual sobre saúde mental. Então, rotulá-los com um diagnóstico é uma especulação. E para terminar, todas as questões de saúde mental, obviamente, são muito mais complexas do que a gente conseguiu trazer no vídeo de hoje. E se você conhece alguém que está sofrendo de alguma condição psíquica, saiba que é muito importante procurar ajuda profissional. Agora me contem aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!